Pessoal, vamos lá, tem um problema na hora que ele foi. Eu já tinha gravado um vídeo sobre a parte de encapsulamento, mas vamos fazer outro de encapsulamento. Corrompeu o arquivo na hora de gravar. Acho que o problema está bem parecido com o problema que a gente tinha terminado na aula anterior, exceto eu troquei o atributo endereço por idade, que vai ficar melhor para o exemplo de encapsulamento. Tá? Bom, então no Java, né, uma das maneiras que a gente tinha visto, né, de fazer o encapsulamento era colocando, né, os modificadores de campos, privado, protegido e etc. Nos campos dos métodos. Né? Beleza. Aqui no Python tá, não tem modificador de acesso para os campos. Tá? Não tem nem tipo, né? Não consegui especificar o tipo, quanto mais modificador de acesso para os campos. Então há uma convenção aqui, tá? Que esse modificador de acesso, né, ele vai ser dado por uma convenção que é o underline, se ele for protected, se ele for protegido, tá? E dois underlines, se ele for privado. Então esta é a convenção. Então, a hora que eu for, nome tem que ser protected, idade tem que ser protected, por exemplo. Tá? Então vai ficar underline, underline, nome, underline, underline, idade. E aí eu tenho que alterar tudo no restante do meu código, tá? De forma que fique o underline, underline, tá? Porque agora o nome do meu campo não é mais nome, underline, underline, nome. Então já tem uma coisinha um pouquinho chatinha, pelo menos para mim, em relação a isso daí, tá? Aí, pessoal 1, se colocar ponto, só está aparecendo o imprime info, tá? Vamos tentar aqui pessoa nome, se aparece alguma coisa, tá? Tá falando que não tem esse atributo underline, underline nome, aí mesmo se eu forçar a amizade, tá? Então essa é uma forma que a gente tem de fazer o encapsulamento, tá? Por essa convenção de nome, então já é algo que muda, tá? E depois eu tenho, quando a gente faz esse encapsulamento, né? A gente tem, por convenção no Java, a gente tem os getters e os setters, né? Para poder alterar ou obter o valor de algo encapsulado. Então aqui se eu fosse fazer por getter e setter, seria algo muito parecido, né? Eu teria, por exemplo, um def set, só que aqui o nome do método normalmente segue o snake case, né? Que é os nomes separados por underline, que vai fazendo tipo como se fosse uma cobrinha. Então teríamos lá o set nome, que aí sempre o primeiro é o self, né? E depois o nome. Então self, ponto underline, underline nome, igual a nome. E teria o get nome, que aí é só o self, ponto underline, underline nome. Isso daqui eu vou dar um return nele. Tá, então temos aqui, se eu quiser alterar o nome, né? Então pessoa 1 ponto, agora apareceu o set nome e o get nome. Já era Rafael, né? O animal. Agora dá um pessoa 1 ponto get nome. Opa. Depois já explico o que saiu esse negócio na tela aí. Esqueci do parênteses da função, né? Saiu aí o Ronaldo, tá? Uma alternativa que eu tenho para fazer essa espécie desse getter e setter aí, que eu acho até mais bonitinho que fica usando getter e setter. Uma coisa que eu gostei da orientação a objetos do Python é o seguinte, tá? Tem um conceito que é chamado de property, tá? Que é uma anotação de método, que é chamado de property, tá? E olha só o que vai acontecer. Se eu criar um property, tá? Def idade, tá? Vou colocar def idade. Aí como se fosse o get da idade, certo? Então se eu fizesse um get idade, né, seria get idade, o self return idade, certo? Beleza. Só que aqui eu coloquei essa anotação property, eu vou dar um return self underline idade, tá? Opa, esqueci dos 2 pontos aqui.
Beleza, tá? Cria a pessoa 1. Se eu colocar aqui pessoa 1 ponto, né, apareceu a idade como se fosse um atributo, ó, tanto é que se eu coloco ela, não precisa nem colocar parênteses de método, nada, como se eu estivesse acessando o campo direto da pessoa. Aí ele me retornou 34. Tanto é que ele está passando por esse campo aqui que eu vou fazer o seguinte, ó, idade mais 10, só para vocês confiarem em mim, ó, idade 44. Então, a hora que eu acesso o que a princípio parece para mim que é um campo idade, na verdade eu estou acessando esse método, como se fosse um get que eu desse para a pessoa. Só que a pessoa tem a ilusão que ela está passando ou que ela está acessando direto o meu objeto, tá? E assim como eu tenho property, eu tenho um esqueminha que é uma vez que eu crio o property, tá? Não dá para criar um setter sem ter criado essa propriedade idade, vamos assim dizer, que automaticamente é um get. Eu consigo colocar idade, que é o property que eu criei, o nome do property que eu criei acima, ponto setter, e aí definir um método, certo? Em cima desse properties, opa, idade está certo, def idade, o mesmo nome novamente, só que como é um setter, né, eu preciso do parâmetro. Tá? E aí eu vou provar que eu estou passando por dentro desse método da seguinte forma, tá? If idade. Só vou aceitar maiores de 18 anos aqui no meu sistema. Tá? Idade maior ou igual a 18, então self ponto idade igual, igual idade, que é o que está vindo ali como parâmetro. Caso contrário, else self ponto idade igual a 0. Tá? Eu poderia levantar uma exceção, enfim. Vamos só dessa forma por enquanto, para a gente não aprender exceção aqui agora nesse momento. Tá? Compilei, bonitinho, tá? Beleza? Agora o que vai acontecer? Ó, pessoa idade igual 50. Rodei, fiz uma atribuição. Será que atribuiu? Vamos ver. Pessoa idade 50. Legal. Tá? Perceba que aqui eu fiz uma atribuição normal, como se eu estivesse atribuindo um valor a um campo. Vou colocar 15. Meu sistema não aceita mais que 15 anos. Temos aqui 0. Tá? Então agora, perceba que a hora que eu fiz uma atribuição direta, né, quando eu crio esta propriedade, eu estou mascarando um atributo por meio de um método, como se fosse um setter do Java, mas eu não estou chamando explicitamente esse setter. Tá? Eu acho bem legalzinho essa possibilidade que existe no Python. Não que o set, getter seja algo ruim, mas achei interessante, né? O usuário ter acesso, está acessando o campo direto, mas eu sempre faço ele passar por uma função. Beleza? Então essa é a ideia geral aqui do encapsulamento no Python. E voltamos com herança e depois polimorfismo para finalizar. Tá? Então até lá.